Paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Atos 18. Nessa noite, Deus vai ministrar os nossos corações. Nós vamos estar falando sobre uma mulher que viveu a compaixão, uma mulher cristã em missão. Todos acharam? Amém? Leamos. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Até aqui por enquanto. Nessa noite nós vamos estar falando de uma mulher, já foi mencionada aqui, Priscila. Quem foi Priscila? Alguém aqui já ouviu falar de Priscila? Amém? Essa mulher, nós vamos nessa noite nos inspirar para ver como é verdadeiramente viver a compaixão, viver a obra do Senhor, as características de uma verdadeira serva do Senhor, como nós podemos estar rendendo, dedicando a nossa vida na presença do nosso Deus. Amém? A história de Priscila se passa num período... Obrigada. A história de Priscila... Ai, gente, me desculpa, eu esqueci. Eu queria muito agradecer a irmã Josilane pela confiança, carinho que ela me convidou. Pela primeira vez trazendo a mensagem, ela confiou isso a mim. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada a todas as mulheres da igreja. Tá? A história de Priscila se passa num período, mencionada pela primeira vez aqui no livro de Atos, quando um imperador havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E nesse período, as pessoas daquele jeito, com a perseguição e a igreja crescendo, o nome de Jesus sendo cada vez mais proclamado, Priscila e Áquila se mudaram e chegaram a Corinto, onde conheceram o apóstolo Paulo. A partir do momento que eles encontram o apóstolo Paulo, se inicia uma grande amizade, uma amizade nascida no Espírito, uma amizade nascida no Senhor. E eles tinham a mesma profissão, eles tinham o mesmo ofício, que era de fazer tendas. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem como Priscila usava suas habilidades, como ela dedicava a sua vida na presença do nosso Deus, para levar em tudo que ela fazia, ela buscava levar a mensagem do Evangelho. Eu quero começar destacando numa das qualidades, numa das características de Priscila, que o Senhor ministrou no meu coração, como Priscila era ajudadora. Nós vamos ver ainda em outros momentos, eu vou convidar os irmãos para abrir, em outras passagens bíblicas onde é mencionada o nome de Priscila, nós sempre vamos ver Priscila junto com seu esposo. Priscila e Áquila sempre estavam juntos, eles viviam em unidade. Então nós vemos aqui que Priscila vivia a essência da mulher quando Deus criou. Quando Deus criou a mulher, Ele criou a essência feminina e Ele nomeou a mulher como ajudadora. Amém?
em Gênesis, todo mundo conhece. E quando Deus fala que a mulher seria ajudadora, Ele falou, disse o Senhor, em Gênesis 2,18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Idônea no dicionário significa adequado, próprio, que convém perfeitamente, que tem condição de desempenhar, apto, capaz, competente. Nós vemos que a ajudadora foi o ponto de finalização da criação divina. Quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, logo após Deus criar a mulher, Deus falou que Ele olhou tudo que fez e Ele viu que era muito bom e descansou. Depois de criar a mulher, Deus viu que tudo quanto Ele tinha feito era muito bom e descansou. Amém? E Priscila vivia em unidade com seu esposo, os dois no mesmo propósito, os dois focados, voltados em usar suas habilidades, usar suas vidas em prol do reino de Deus. E nós podemos aprender nesse momento, através da vida de Priscila, como ela buscava viver ali o mesmo propósito com seu esposo, suas vidas consagradas, voltadas para o altar de Deus. E hoje em dia, infelizmente, nós vemos muitas mulheres, né, levantando bandeiras e, infelizmente, discriminando, né, ou diminuindo a submissão, a forma como Deus usou esse termo, ajudadora. Muitas mulheres, infelizmente, se sentem diminuídas ou acham que isso é um insulto, né, às vezes, quando Deus fala sobre a submissão, sobre a mulher ser ajudadora. Mas nós precisamos entender quão honroso é ser ajudadora, quão maravilhoso é servir. E assim como nós precisamos viver a compaixão em todas as áreas da nossa vida, isso começa, para aquelas que são casadas, né? Isso começa no nosso casamento. Quando nós somos ajudadoras, nós começamos a viver primeiro dentro da nossa casa a compaixão. Quando nós conseguimos viver em unidade, quando nós conseguimos ceder, né, para outra pessoa, assim como a mulher de Provérbios tem sabedoria para viver com seu esposo, em Provérbios 31:11, fala da seguinte forma: o coração do seu marido confia nela. Nós vemos como é ser uma mulher de confiança. E dentro de uma das características de Priscila, nós podemos aprender que ela sabia viver em unidade no mesmo propósito com o seu companheiro. Eu quero convidar os irmãos para continuar um pouco mais abaixo, no capítulo 18 mesmo. A partir do verso 18, nós vamos ver mais uma vez Priscila sendo mencionada e nós vamos entender agora uma outra característica de Priscila que também pode nos inspirar. Amém? E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então chegou a Éfeso e os deixou ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais alguns dias, por mais tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras,
este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo, lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Aqui, nesse momento, né, quando Paulo, Priscila e Áquila se separam, nós vemos que eles encontram uma pessoa, encontram Apolo. Apolo era um homem instruído no caminho do Senhor, fervoroso, mas que só tinha o conhecimento do batismo de João. Quando Priscila e Áquila se deparam com Apolo, nasce no coração deles o desejo de instruir Apolo sobre quem era Jesus. Priscila, né, e Áquila, seu esposo, quando eles encontram com esse homem, eles resolvem trazê-lo para perto, eles resolvem acolher. E nessa segunda característica de Priscila, nós vamos ver que Priscila era acolhedora. Priscila era uma mulher discipuladora. Priscila e Áquila, eles estavam em viagem missionária, né? Eles estavam, por onde eles iam, nós podemos ver que eles estavam atentos, eles prestavam atenção, e quando eles encontraram Apolo, eles estavam ligados nas pessoas à sua volta, eles puderam ver que aquele homem era um homem que estava voltado para a palavra de Deus. E eles resolvem falar mais precisamente o caminho de Deus. E quem é o caminho? O caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos, né, ver aqui, através de Priscila, quando Priscila resolve discipular, quando Priscila e Áquila resolvem abraçar esse homem, nós entendemos que nós precisamos ter essa preocupação. Quando nós encontramos alguém no nosso caminho, quando nós nos deparamos com alguma pessoa, nós precisamos ver potenciais, nós precisamos ver sementes. Quando nós vemos uma semente, a gente precisa entender que aquilo não é só uma semente que fica por isso mesmo, né? Pessoas são sementes que precisam ser plantadas, que precisam ser regadas, e essa forma de regar, de plantar, de podar, nós precisamos entender que nós fazemos isso quando nós ensinamos o caminho do Senhor, ensinamos os ensinamentos de Jesus para essas pessoas. E Priscila, né, nós podemos trazer para as nossas vidas que muitas vezes nós não vamos, talvez você não vai viajar o mundo, talvez você não vai se mudar daqui para um outro lugar, fazer viagens missionárias, mas talvez o seu filho vai, talvez o seu vizinho, talvez a pessoa que trabalha com você. E Deus quer te usar para enxergar potenciais, Deus quer te usar, Deus quer nos usar para enxergar nas pessoas. Amém? Assim como Priscila e Áquila ensinaram a esse homem os caminhos do Senhor, assim também nós precisamos estar atentos às pessoas que nós cruzamos os caminhos, porque Deus pode estar querendo algo dessas pessoas. E não só